Hoje nós vamos falar a respeito da solidão e da solitude. E como existe uma linha tênue que separa esses dois sentimentos, essas duas sensações. Dependendo de como você foi criado, dependendo de como você era quando criança, você vai sentir muito mais solidão do que solitude. A solidão pode ser um caminho para a solitude. Mas o que é realmente a solidão? Todos nós temos várias versões a respeito dela. Cada um de nós tem uma. E nesse lugar onde nós estamos totalmente conectados com a internet, com redes sociais, com grupos de WhatsApp, com pessoas no WhatsApp, nós vemos o quanto nós estamos conectados com tudo isso, mas desconectados de nós mesmos. Não existe mais aquela coisa do olho no olho, do abraçar, do pegar, do sentir alguém. Nós sentimos as pessoas através dessa tela. E essa tela é inerte. E nós nos sentimos muitas vezes realmente solitários, excluídos. Segundo Nikola Tesla, nós somos informação, energia, vibração e ressoamos. Nós ressoamos com o ambiente que nós estamos, o ambiente de trabalho, de lazer, de casa. Nós ressoamos com as pessoas que estão ao nosso redor. E nós ressoamos também entre mente e corpo. Esse ressoar entre mente e corpo pode fazer com que nós tenhamos pensamentos. Os pensamentos estão a todo momento vindo para nós. Se você prestar atenção, você nunca escolhe um pensamento. Ele vem a você. Ele vem a você e você dá vazão a ele. Você fica conversando com a sua mente em relação a esse pensamento. E se nós temos pensamentos e sentimentos repetidos, isso cria um estado interno nosso. Esse estado interno nosso pode fazer com que nós fiquemos muito bem, nos sentindo maravilhosos, lindos e valorosos. Ou, dependendo dos pensamentos, nós vamos ficar nos sentindo mal. E pode, sim, nos levar até a um adoecimento. A solidão é um dos primeiros passos para a ansiedade e a ansiedade para a depressão. Estudos feitos nos Estados Unidos mostram que diminuir o nível de solidão pode diminuir em 20% o nível de depressão nas pessoas com mais de 50 anos. Mas como é que nós então ficamos nos sentindo solitários? Qual é, primeiro de tudo, a visão que você tem de solidão? Ela é um vazio? Ela te traz angústia? Ela é um silêncio? Ou ela vai fazer com que você se encontre com você mesmo? Qual é a sua visão? Então, nesses estudos que mostram a respeito da solidão, que ela pode sim se tornar uma ansiedade ou uma depressão, nós vemos que esse ambiente interno nosso, ele é totalmente afetado pelo que a nossa mente traz para o nosso corpo. Emoções que nós temos, elas se alojam na carne. E isso pode fazer com que nós tenhamos vários tipos de adoecimento em relação a essa solidão, se nós nos vemos excluídos do grupo. Como assim? Existe uma lei na constelação familiar de Bert Hellinger, que é a primeira lei, é a lei do pertencimento. Essa lei é muito forte, ela é muito preponderante nas nossas relações. Nós precisamos sim pertencer a um grupo. Nós precisamos sim pertencer a uma família, pertencer a um grupo da igreja, a um grupo da escola, a um grupo do trabalho. Nós necessitamos enquanto humanos. Porque antes de sermos humanos, nós somos mamíferos. E os mamíferos, eles andam em bando. Isso está gravado no nosso inconsciente. E nós somos, sim, guiados pelo nosso inconsciente. Jung fala, enquanto você não trouxer o inconsciente para o consciente, você vai ser guiado pelo inconsciente e vai chamar isso de destino. Isso
prova que nós estamos sempre sendo marionetes do nosso inconsciente. No nosso inconsciente está gravado que nós somos mamíferos. Mamíferos andam em bando. Se você está excluído do bando, por exemplo, como uma zebra na savana africana, quando ela fica excluída do grupo, ela pode ser sim atacada por um leão. E se ela for atacada por um leão, ela pode morrer ou fugir. E o que acontece quando nós estamos nos sentindo excluídos do grupo? Nós nos sentimos como essa zebra, excluída, e nos sentimos em perigo, ameaçados. Portanto, a solidão, ela pode sim ser uma ameaça para você. Inconscientemente, você sente que essa solidão pode ser essa ameaça. Só que como é que acontece com a zebra? A zebra vê o leão e ela foge do leão, certo? Ela pode fugir e ele matar ela, ou ela pode fugir e ele sumir da frente dela e ela sumir da frente dele. Só que quando a zebra consegue sobreviver, ela não fica pensando assim: ai, será que esse leão vai me achar de novo? Ai, será que se eu for por aqui ou por ali, ele vai poder me atacar novamente? Que cretino esse leão que quis me comer. Como ele pode ser tão irritante assim? Mas nós, humanos, ficamos pensando. Nós, humanos, criamos uma história inteira em relação àquele leão que nos irritou. Esse leão pode ser o seu chefe, pode ser o seu pai, pode ser o seu marido, pode ser o seu filho, pode ser a sua cunhada, o seu sogro, a sua sogra. Esse leão tem nome e sobrenome na sua vida. E o que eles fazem, esse leão aí, que é um leão fictício, o que ele faz com você é te atacar. Só que você não vai morrer com esse ataque. Só que como a zebra esquece daquilo, você não esquece. E você fica levando pensamentos repetitivos a respeito daquele ataque. E isso vai fazer com que esse pensamento se transforme num assunto na sua cabeça. Você fala disso para outra pessoa, isso se torna um conflito. E a partir do momento em que você fala para outra pessoa, pode falar para outras pessoas e outras pessoas começarem a conversar a respeito disso. E isso se transforma num drama. E aí está criada a vítima. Você virou a vítima daquele personagem que era o seu sogro, a sua sogra, a sua cunhada, aquele que representa o leão para você. E nesse sentido, você acha que você está sozinho e que ninguém vai te ajudar. E por mais que você fale para fulano, beltrano, ciclano a respeito daquela história que você criou na tua mente a respeito daquela pessoa, isso não vai se sanar. A não ser que você vá lá e tenha uma conversa, que muitas vezes é uma conversa desafiadora com aquela pessoa, para que isso se sane na sua vida. Então, até lá, você pode continuar sim, mesmo contando com outras pessoas, se sentindo sozinho. Isso cria um vazio, cria uma busca sua por ser olhado, por ser visto, por ser valorizado. E você quer o valor real daquela pessoa, não das outras pessoas com quem você conversou a respeito. Então, nesse caso, a solidão vai fazer com que você se sinta vazio, angustiado, ansioso. E tudo isso pode te levar a uma depressão. Ou pode te levar a qualquer outro tipo de adoecimento em qualquer outra parte do teu organismo. Por isso é importante que você olhe para a solidão de uma maneira diferente, para que você olhe para essa tua busca incessante, porque nós estamos na internet buscando incessantemente por informações, muitas vezes as informações assim, muito rápidas, de 1 minuto, de 40 segundos,
que geram dopamina rápida, que geram dopamina fácil. Isso vai fazer com que cada vez mais você ainda se sinta mais vazio. Estudos já mostram e já falam a respeito disso. Por isso, muitas vezes, nós não procuramos outras pessoas para termos contato. E esse contato, olho a olho, pele com pele, é necessário para que nós nos sintamos, sim, realmente pertencentes. Realmente estando naquele lugar. Eu vou contar uma história para vocês. Uma vez tinha uma senhora, uma paciente minha, e ela estava se sentindo muito sozinha, solitária, e estava bem mal em casa. E ela morava sozinha, os filhos moravam fora. E ela foi para o hospital e ela foi virada de ponta cabeça e não foi achado nada. Nada que os médicos pudessem diagnosticar como sendo um problema de saúde física. Então os médicos falaram para os filhos, levem ela para casa, porque daqui umas semanas ela vai falecer, ela vai para outra dimensão, porque nós não temos o que fazer com ela. E os filhos levaram ela para casa. Mas aí os filhos não tinham como ficar cuidando dela e colocaram ela numa casa de repouso. Nessa casa de repouso, ela começou a plantar flores. Ela pediu para o diretor da casa para ela plantar flores. E ela começou a plantar flores e ela começou a ter contato cada vez mais íntimo com as pessoas que estavam lá. E cada vez mais ela foi se desenvolvendo naquele lugar. E o falecimento dela não veio. Ela voltou a se sentir útil. Ela voltou a ter um propósito de vida. Por isso, o sentido da vida, o sentido do que você veio para fazer, o seu propósito de vida, ele é muito importante. Muitas pessoas, a maior parte das pessoas, vive gastando o seu tempo em reuniões, em festas, em internet, em família, gastando o seu tempo, se distraindo, esquecidas de si mesmo. Schopenhauer fala assim, que as pessoas que se distraem, elas se distraem para se esquivarem de si. Nós então olhamos essas pessoas que gastam o seu tempo com coisas que não vão levar você para o seu propósito, não vão levar você para algum lugar mais profundo. Elas gastam o seu tempo e elas vivem no mundo como quem habita um salão de festas. Enquanto as pessoas que vivem o seu propósito, elas habitam no mundo como quem vive numa catedral. Qual é a sua escolha? Qual é a verdadeira função da solidão na sua vida? Se assim você se sente, se você se sente sozinho. Será que você vai continuar se sentindo só e vítima? Ou será que você vai escolher olhar para a solidão e ver o que ela pode trazer para você de reconhecimento de quem você é? Reconhecimento porque você já sabe quem você é. E de autoconhecimento e consciência de que você sim é a consciência, é o universo que está dentro de você. Você já é essa consciência infinita. Basta você olhar para isso e enxergar e transformar a solidão em solitude. Eu vou fazer outro vídeo continuando falando a respeito da solidão e solitude. Continua me seguindo, porque a solidão e a solitude vão ficar muito bem esmiuçadas para você. E você vai poder sim, no final dessa sequência de vídeos, poder escolher qual é o caminho que você quer. Como você vai usar os momentos em que você pode sim estar a sós com você de uma maneira mais eficaz. Vem comigo.